Ô Thales, por que a Lagoinha ficou com essa pecha, como a sua mãe falou, né, de zona prostituição, de marginalizada em Belo Horizonte? Isso aí é uma coisa que primeiro a gente tem que falar da experiência humana, né? Da experiência humana e principalmente de Belo Horizonte, quando o assunto é o medo, né? Por quê? Porque o ser humano, né, ele só ama aquilo que ele conhece. E o desconhecido causa medo. Medo, isso mesmo. Uhum. Né? E você tem hoje um cenário que ele foi construído ao longo de muito tempo, um projeto, né, para se transformar aquela região numa região, vamos se dizer... Porque é o seguinte, porque quando a gente vai pesquisar, em 1968 foi contratado Álvaro Siza, um arquiteto português, cabulosíssimo. Ele já tinha previsto o trem subterrâneo, não precisava destruir a Praça Vaz de Melo. E aí optaram por fazer aquela aberração da arquitetura, que é hoje o Complexo da Lagoinha. Então todas as evidências de estudos mostram que o projeto, que a necropolítica para a Lagoinha era para servir à especulação imobiliária. E foi um plano que deu errado. Deu errado isso, né? Deu errado porque aí a gente aí é massa viajar, tá, né, em todas essas questões. E aí eu vou puxar para o que eu acredito, assim, né? Que aí você tem elementos que dá para a gente ficar viajando horas aqui, conversando, e se tivesse um golo aqui era até melhor, e etc. Mas que é isso, assim, nós estamos falando da primeira encruzilhada da cidade de Belo Horizonte, dessa cidade construída. Porque Arão Reis, o chefe da comissão construtora da cidade, ordenou que a estaca que desse início à construção da cidade fosse fincada na rua Itapecerica com contorno. Então, as pessoas não sabem onde é o marco zero da cidade de Belo Horizonte. É contorno com Itapecerica. Tem uma pilastra lá de viaduto em cima desse lugar. Coisa que a gente consegue, com muito estudo, está aqui na nossa Bíblia. Está na nossa Bíblia, que foi escrito por um morador da Lagoinha, né, que o Daniel Queiroga, nosso professor, nosso doutor Lagoinha. E aqui é a história das ruas. E aí isso é um dicionário toponímico que conta a história das ruas de Belo Horizonte. Se você olhar, aqui, ó, isso que eu estou falando, né, tá aqui, ó. Aqui, ó, o projeto. Sim. Deixa eu mostrar. Que a Lagoinha, né, tem esse complexo da Lagoinha que existe até hoje. O que é uma encruzilhada? Uma encruzilhada é um lugar de cruz. Lugar de cruz, tanto da via como lugar de cruz de pessoas. A gente está falando do lugar que acolheu os operários que vieram para a construção da cidade, né? Que deu Pedreira Prado Lopes ocupada pelos negros, né? Você tem sírios que vieram, imigrantes italianos, imigrantes portugueses. O que essa mistura deu? Hoje a gente fala tanto de diversidade. A Lagoinha é o primeiro lugar de diversidade da cidade de Belo Horizonte. Nós estamos falando do lugar da mistura absoluta. Essa mistura deu o que para a cidade? Essa mistura deu a alegria para a cidade. Essa mistura deu o encontro para a cidade. Essa mistura deu a primeira escola de samba da cidade de Belo Horizonte, que nasce na Pedreira Prado Lopes, a Pedreira Unida. Juntou uma turma em 1947 que era de uma outra turma, que era do pessoal do Clube do Terrestre, que ficava ali em Machado de Assis com Itapecerica. Sim. Essa galera cismou de vestir de mulher e sair na rua, criar o Bloco Leão da Lagoinha. Cadê o livro? Pega o livro, tá aí, ó. Primeiro bloco de rua da cidade de Belo Horizonte.
Então, se tem carnaval na cidade hoje, alguém começou essa história, em algum lugar começou, e foi na Lagoinha. Primeira banda de sopro, que é da escola. Escola Municipal Belo Horizonte, na área da educação, saiu do Parque Municipal e foi para a Lagoinha. Está lá até hoje. Escola Estadual Silviano Brandão, referência da educação. Então, você tem um lugar que ele deu para a cidade. Se a gente hoje falar de diversidade e não conectar com a história do berço da cidade de Belo Horizonte, a cidade está perdendo muito. A gente está perdendo muito porque é isso que a gente busca e dá valor quando a gente vai para a França, quando a gente vai para o Rio de Janeiro. A experiência da Lapa é interessante, interessantíssima a experiência da Lapa, né? Mas a experiência da Lapa tem o dedo de um mineiro belo-horizontino que tinha referência da Rua Itapecerica, dos comércios de antiquário. Sabe? A gente não tem nada a dever à Lapa. Não, nossa irmã. Isso. Né? Como funciona nas escolas de são as co-irmãs, né? Uhum. Nós temos bairros, né, que são irmãos, que têm a mesma história, né? A maioria dos centros urbanos tem essa história de degradação. Pelourinho, você acha que é uma... Pelourinho também tem essa mesma referência. história, mas lá tem uma comunidade que é o Solar do União e a Gamboa, que é muito parecido com Lagoinha, né? Você tem ido muito ao Recife, né? Agora você está trabalhando lá. O que tem lá no Recife? No Recife, nós temos lá a Ilha de Deus, o próprio Recife Antigo e uma comunidade que chama Bomba do Emetério. Bomba do Emetério. Que nome é esse? Hein? Então, é BH. É verdade, Bomba do Emetério. E aí é muito legal que era uma região discriminada também, porque a galera associa bomba a bomba. Uhum. E aí essa bomba, na verdade, é a bomba d'água do seu Emetério. Que ótimo. Que é o cara que distribuía água para toda a comunidade. Uhum. E é um lugar que ele culturalmente ele é muito rico, né? E aí, falando de Recife, falando dessas coisas, a gente está até um pouco avançado. Mas lá atrás, em 2011, depois de ter recebido, inclusive, candidata à presidência da República, Marina Silva, na Lagoinha, lá na minha casa. É mesmo? Recebi ela lá em 2010. Em 2010 também participo da fundação da Associação dos Moradores da Lagoinha Adjacências, desse movimento todo. Antes, apresentei programa de TV na UniBH, sim, que era um programa tipo esse aqui, sim, que eu recebia os meus vizinhos lá na Lagoinha. Era um canal universitário. Isso mesmo. Chamava Jornal daqui, Notícias da Lagoinha e Região, que foi junto com a professora Lorena Tárcia. Sensacional. E etc. Trabalhei com isso. Jornal. A ideia do Viva Lagoinha foi fazer uma marca do bairro e comunicar só as coisas de positivo. Então a ideia, quando eu fiz o primeiro trabalho, eu elegi 3 problemáticas estruturais que tem no território e comecei a atuar com comunicação com o objetivo de mitigar. Então, criar a marca, que chama Viva Lagoinha. Isso. Essa marca tem vários elementos que são da Lagoinha. E aí eu comecei a fazer campanhas. A primeira campanha foi essa, de vestir a camisa da rua. Por que a Rua Itapecerica? Então, primeiro porque eu morava na Rua Itapecerica. Foi a primeira rua que eu morei quando eu cheguei na Lagoinha. Além de ser a rua mais emblemática do bairro, né? Ita significa pedra e serica rolante, as pedras que rolam. Ou seja, as pedras que saem da Pedreira Prado Lopes para construir a cidade de Belo Horizonte. E passa por ali, né? E aí a gente começa a viajar, a gente chega nos Rolling Stones, né? Essa sua associação é muito boa. Que é essa conexão com o mundo. Lagoinha é o mundo, e etc e tal. Isso a gente começa, quando a gente começa a trabalhar com isso, e a gente vai buscando informação, vai estudando e etc. Tem também, obviamente, as lutas sociais, né? 2013, principalmente liderado pelo Daniel, pela Tereza Vergueiro, Cacá, uma outra turma grande na Lagoinha, contra a cidade administrativa, que foi um projeto do prefeito Márcio Lacerda na época,
Isso fez a gente se organizar e profissionalizar. Mas... É interessante isso, né? Na hora do aperto que a gente vê que, opa, preciso falou, opa, se me organizar mais, preciso, né, juntar com os outros, colocar no papel minhas ideias. Se a gente não se organizar, nós vamos acabar com a Lagoinha. Isso. E aí, logo depois, 2016, acontece ali o tombamento do conjunto urbano Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates, Sim. até chegar em 2019, que é um pouco da consolidação de tudo isso que a gente vem pensando sobre requalificação da Lagoinha, que é o posicionamento, a mudança do posicionamento da Lagoinha dentro do plano diretor da cidade, que passa a ser uma área de diretrizes especiais voltada para a economia criativa. Então faz muito sentido todo esse trabalho que eu venho fazendo para consolidar no Viva Lagoinha com a proposta que ele é hoje, que é uma agência que conecta pessoas que acreditam na requalificação da Lagoinha por meio de ações ligadas à economia criativa. Uhum. E o objetivo nosso é mitigar problemáticas estruturais que passa pela a baixa estima que a população de Belo Horizonte tem para com a Lagoinha, que gera a baixa estima do morador. Então essa coisa de vestir a camisa, isso, né? Essa coisa do empoderamento, de não, eu visto a camisa da minha rua e a Lagoinha, e etc., né? Você tem uma outra problemática estrutural que é a falta de vida noturna, né? Então essa coisa de atração de novos investimentos, de novos negócios para o território, o fortalecimento do comércio local é muito importante. Aí tem uma coisa básica que é, por exemplo, a luz, né? A iluminação. A luz, a iluminação. Puxa, um lugar escuro, básico, ninguém... É isso. Hoje na rua Itapecerica, por exemplo, nós temos 70 portas de comércio fechadas. Está começando o movimento do Odilon para baixo, Sim. até na rua Comendador Nome Salomão, já está começando movimentação, né? Os próprios moradores estão abrindo os negócios lá, está muito bonito, com o Prazer da Esfirra, é o grande carro-chefe do território, Quintal do Degas, né? O Aquilombá, que abriu lá agora recentemente. Nenel que vai muito no Quintal do Degas, né? Volta e meia está marcando presença ali, né? E essa questão do alto índice de pessoas em situação de rua, que é uma discussão que a gente faz a nível municipal, estadual e federal, que isso é questão política, né? Ô, Thales, qual que é o perfil dessas pessoas que estão ali? Ou essas pessoas, o perfil dessas pessoas, inclusive, foi o que inspirou a marca do Viva Lagoinha hoje ser um coração, né? São pessoas geralmente vindas do interior de Minas. Rodoviária está ali, né? Rodoviária está ali, etc. E também tem essa questão interestadual, né? Tem muita gente que não é de Belo Horizonte, inclusive, que vem atraídas pela quebra de laço familiar. A esperança, a capital, vai ter dinheiro, vai ter emprego, né? Vai ter oportunidade. E você tem uma peculiaridade ali, que é muito interessante da gente refletir, que é a desilusão amorosa. E talvez isso explique essa questão, e aí é muito importante a gente ter em mente que eu não estou falando que não acontece delito, mas a região da Lagoinha ela é mais segura que muitos lugares da Zona Sul de Belo Horizonte. E aí é muito importante buscar dados, né, para poder comprovar isso, assim, né? Porque, o que aparentemente, existe é a sensação de insegurança. Isso. Você está num lugar sujo, lugar fedendo, escuro, debaixo de viaduto. Debaixo do viaduto. Não é? Né? Você tem cena de uso de crack na rua. Sim. Né? Gente morando na rua. Gente morando debaixo. Então, o ambiente é hostil. E aí, para quebrar isso, 2015, 2016, eu comecei a levar pessoas para conhecer a Lagoinha, que se transformou num passeio turístico guiado que convida moradores e viajantes a redescobrir a Lagoinha com olhar fresco, que é o rolezinho Lagoinha. E andando a pé. Andando a pé. As pessoas compram ingresso, a gente junta, começa na rodoviária, termina no cemitério do Bonfim, e a gente vai andando a pé. Nisso a gente vai conversando com o morador, vai conversando com o comerciante, a gente vai encontrando com pessoas, e as pessoas conseguem entender que o estigma que o bairro todo tem é só em função daquela borda ali, desse problema, que é um problema que foi causado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Pelo mau planejamento da Prefeitura de Belo Horizonte.
E isso é muito interessante, que é um trabalho de formiguinha, que é feito, né? E você queria poder fazer mais, né? Mas você não dá conta, mas né? não dá conta, assim. Porque tem que ter um investimento para fazer isso, né? Receber pessoas, levar. Não, e outra coisa também, é turismo criativo. Né? Eu trabalho com cocriação, trabalho com... O posicionamento é esse. Mas, por exemplo, tem época que eu não consigo fazer o rolezinho. Por quê? Porque hoje seu lugar está muito sujo. Como que eu vou passar com 30 pessoas que não são da Lagoinha? Geralmente vai dar um efeito contrário. Dá um efeito contrário. E outra coisa, questão de segurança também, etc. Então, é muito sazonal, né? Então, eu até, inclusive, parei de fazer rolezinho. Parei de fazer rolezinho com... abrindo pelo Simpla, normal, e divulgando, e fazendo mais direcionado. Então, eu tenho um trabalho... O Viva Lagoinha tem um trabalho muito forte com a universidade. Chama PAI, Programa de Apoio ao Estudante. Eu recebo muito estudante que está querendo fazer TCC. Isso. E a gente apoia, etc. Então, até para oxigenar os pensamentos sobre a Lagoinha, né? Nós temos um repositório hoje com cerca de mais de 30 projetos que legal, a gente já apoiou e tal. Então, essa conexão com a universidade é muito importante, né?